Essa aqui é a Praia da Concha, em Itacaré, na Bahia. E, cara, a gente tá apaixonado por essa cidade. Ô, vibe boa, cara. Maravilhoso esse lugar, cara. E nesse vídeo a gente vai mostrar tudo que tem pra fazer aqui em Itacaré, pra ajudar você a planejar seu roteiro de viagem pra cá também. Bom, começando pelo começo, Itacaré fica no litoral sul da Bahia. A Costa do Cacau, né, que eles chamam aqui. Famosa Costa do Cacau. A mais ou menos 250 quilômetros de Salvador e cerca de 70 quilômetros de Ilhéus. São os dois aeroportos mais próximos. São os dois aeroportos mais próximos. Então você pode, se você não for da Bahia, você pode voar até o aeroporto de Ilhéus, alugar um carro e vir pra cá, ou pegar um transfer e vir pra cá. Cerca de 1 hora, mais ou menos. É, 1 hora mais ou menos. Ou de Salvador, a gente veio de Salvador pra cá, a gente voou até lá, aproveitou pra conhecer um pouquinho de Salvador. E aí a gente veio pra cá de ônibus e balsa. Primeiro a gente pega uma balsa, saindo de Salvador, atravessa ali, dá 1 hora mais ou menos. E depois um ônibus que demorou uma média de umas 5 horas até aqui. Total de viagem mas foi bem de boa. 6 horas e meia de viagem, né? Mas vamos falar de praia, né? Que é o que interessa. Essa daqui, como eu já falei, é a Praia da Concha, que eu acho que é a praia mais central que tem, a praia mais urbana, mais frequentada que tem aqui em Itacaré. Ela tem bastante estrutura, eu acho que é uma das que mais tem, assim, barraquinhas, mesinha na areia, vários lugares para você escolher para comer, música ao vivo, gente passando vendendo coisa, tem bastante. Bem assim. Democrático de restaurante, tem restaurante mais caro, restaurante mais barato, você encontra pastel, você encontra vendedor ambulante. E é gostoso porque o mar aqui é bem tranquilinho, diferente das outras praias que vocês vão ver ainda, Itacaré tem muita onda, é muito famoso pelo surf. Aqui é uma praia bem tranquila, é boa para criança, para quem tá, né, aprendendo, começando ali com prancha e tal, é bem legal. Tem stand-up também, né? Caiaque. Então é uma praia, a gente gostou muito porque a vibe da praia é muito gostosa, muito tranquila assim, né? E vale a pena dar uma passada, nem que seja uma passada rápida na sua estadia aqui por Itacaré, porque é bem gostoso de ficar aqui um tempo. É muito massa. Caminhando ali da Praia da Concha, a gente chega aqui nessa rua, que é o final da Rua Pituba, que é onde fica o centrinho, onde tudo acontece à noite. Agora, durante o dia, é mais tranquilo, é mais vazio, as coisas são fechadas, porque a galera tá na praia, mas à noite a gente volta para vocês verem. E o final da Rua da Pituba, ele emenda, ele é caminho para outras praias urbanas aqui de Itacaré, porque Itacaré é dividido em praias urbanas, que são as praias que você consegue ir caminhando, você consegue fazer tudo a pé, e em praias rurais, que são as praias mais afastadas, que você precisa necessariamente ir de carro, de passeio, enfim, de outras formas, que a gente ainda vai mostrar nesse vídeo. Mas essa daqui que a gente está agora é a Praia do Resende, é uma praia, né? Linda. A entrada dela já é super bonita, esse monte de coqueiro, gente, me ganha, esses coqueiros me ganham demais, sério, é muito lindo, eu acho muito lindo. Tá um sol baixando ali, fica uma vibe gostosa assim, é bem legal. Bom, aqui na Praia do Resende tem uma estrutura também, já não é tanto quanto a da Concha, mas tem as barraquinhas, servem porção, bebida, caipirinha, açaí e tal. Pastel. Tudo, né? Essas coisas de praia. Tem ali as mesinhas pra ficar, mas é uma praia mais tranquila e uma praia mais preservada, assim, já tem mais vegetação em volta, tem muita onda, então o mar aqui já tem que ficar um pouco mais atento. Isso eu achei interessante, apesar de chamar praias urbanas, elas têm muita natureza, né, cara? Porque você pensa em praia urbana que vai ser aquela praia que é só prédio em volta. Com cidade, né? E não. E nenhuma dessas 4 que são aqui, aí por que 4, né? Essa daqui é do Resende, que a gente falou, e logo na sequência tem mais 3 praias. É a Praia do Tiririca, que é uma praia muito gostosa também, tem uma vibe boa também com barzinho, também com... Quando você chega tem um gramadão, assim, a gente até lembrou um pouco da Austrália, meio que a mesma vibe, assim, de lá. Tem uma pista de skate, assim, tem também ali, uma pista de skate, né? E no canto tem uma escola de surf muito legal, porque aqui, como a gente falou antes já, é muito forte o surf aqui na região. É uma praia com bastante onda. Tem também estrutura de barzinho, de tudo mais, barzinho com música ao vivo, né? Muita bem legal. Natureza ali também, lugar bom para surfar, obviamente. E aí na sequência tem a Praia da Costa, que eu acho que é a menorzinha dessas 4, né? Ela eu acho que chama da Costa porque ela é muito próximo ali à estrada, né? Ah, é. Na costa Pode da ser estrada. Que seja por aí, não sei. É uma faixinha de areia menor, tem menos comércio ali, mas eu acho que tem barraca também. Tem uma outra barraquinha, acho que mais de ambulante, assim.
mas ela, você vê que ela é bem menorzinha, não tem tanta estrutura e o mar é muito bravo ali. Então, todas as vezes que a gente passou em frente, nem era muito cheia. Porque eu não sei se é uma praia tão boa de ficar mesmo assim, sabe? A gente não ficou nenhuma vez pra falar, aí, né? Continuando, chega na Praia da Ribeira, que eu acho que das 4, na minha opinião, é a que eu mais gostei. Essa aqui eu acho que é a mais bonita por causa dos coqueiros, a Praia da Resende, mas a do Ribeira, em termos de estrutura, mar e, enfim, tudo que tem pra fazer ali, eu achei mais legal. Tem tirolesa nessa praia. Eu ia falar isso, é lá que fica a tirolesa, eles vão de uma montanha a outra, assim, parece bem legal. E ali no cantinho dessa praia tem um rio também que corre. Então, para quem vai com criança é muito legal, porque é um riozinho bem rasinho, dá para brincar ali tranquilo. Tem muita estrutura boa. A gente comeu uma acarajé ali, cara. Acarajé, você lembra o nome da moça? A acarajé da Kelly. Logo que você cruza a pontinha, você já dá de cara com a acarajé dela. Você pode pedir, ela leva para você lá na areia. E, cara, ela chegou com a bandeja assim, com a acarajé. Nossa, maravilhoso. R$45 uma porção de acarajé, de bolinhos pequenos de acarajé, que a gente ficou cheio, a gente saiu rolando, cheio. cara. 15 bolinhos e você monta o seu ali na hora. E aí você tá na praia, de boa. Olha só, a Kelly, que é aquela moça, ela vende acarajé bem na entradinha da praia. Cara, ela vem até aqui trazer pra gente na bandeja. Esse aqui que a gente pegou é uma porção que vem tudo separadinho, tá vendo? São 15 pequenininhos, acarajés pequenininhos, e a gente monta o nosso. Bom demais, gente. Isso aqui é VIP, é tratamento VIP, ó, de frente pra praia. Maravilhoso. E ali no canto da Praia da Ribeira que começa a trilha para a famosa Prainha, que acho que é a última praia das praias urbanas, só que já não é tão urbana assim. Você precisa fazer uma trilha para chegar lá, são cerca de 4 ou 5 quilômetros, mais ou menos 1 hora de trilha. É recomendado ir com guia, gente, porque assim, a trilha em si não é difícil. O caminho a gente achou tranquilo, mas a gente está acostumado a fazer exercício, é de boa, não tem tanta subida, mas pode se perder. Então ali no comecinho, no estacionamento da praia, onde começa a trilha, tem um pessoal oferecendo serviço de guia, você já pode contratar ali e aí você segue com eles. No caminho, você passa pela mata fechada, linda, uma delícia, assim, super bonita, e por uma cachoeira muito gostosa, que dá pra tomar banho também, tem um piscinão, assim, A gente não tomou, mas a gente viu uns doguinhos, né? A gente viu uns doguinhos nadando tão bonitinhos, E aí, beleza, continua andando, chegando na prainha, cara, a hora que você chega, o negócio é maravilhoso, você tem uma vista assim da praia, uma praia tão linda, uma praia bem grande até, prainha, mas não é uma praia pequena. Eu não sei porque chama prainha, porque até que ela é extensa, a faixa de areia é extensa, tanto de comprimento quanto de largura. E a gente falou que gosta de coqueiro, né? Ela é cheia de coqueiros, tem uma paisagem sensacional, cara, porque ela é quase deserta, assim, por ser de difícil acesso. Tem gente lá, o pessoal frequenta, mas não é lotada, né? Tem pouca gente espalhada. Então é linda, cara, não tem nem palavra pra descrever aquela praia. Também não, acho que uma das praias mais bonitas que eu já fui. É uma praia com bastante onda, dá pra entrar no mar, a gente entrou, só tem que ficar mais ligado, né? Mas tem bastante onda e é muito boa pra surfar. A gente viu o pessoal surfando, não sei se eles vão na trilha de prancha, provavelmente, não sei dizer. Mas pra quem curte surfar vai pirar ali, porque é muito legal e dá pra passar o dia. Tem uma barraquinha só que a gente viu. Então não tem muita estrutura, o pessoal também leva às vezes lanche e tal para passar o dia lá. Mas assim, não deixem de fazer, porque vale muito. Imperdível em Itacaré. Imperdível em Itacaré. Gente, o fim da tarde aqui é muito gostoso, cara. Essa aqui é a Praia da Coroa. É a praia bem do centrinho mesmo. Ela nem é boa de nadar, nada. É tem uma muito praia... barco, né? Daqui acho que é mais de pescador, assim. Um mini porto, vai. Isso, mas o pessoal fica aqui de tarde jogando bola, fazendo caminhada, fazendo corrida. É um lugar bem gostoso e dá pra ver... Tem o pessoal fazendo não é crossfit, né? É funcional. Funcional na praia. E também tem bastante restaurante aqui, é um lugar legal pra comer, né? Do outro lado da rua tem bastante quiosquinho, sorveteria, restaurante chique, barzinho, tem de tudo. É um lugar bem gostoso, assim. E é legal que dá pra ver o pôr do sol lá na frente, mas tem um lugar ali que chama Mirante do Xarel. É bem lá, ó, tá vendo um povo lá? Então, é o ponto perfeito para ver o pôr do sol, porque dali você fica de frente pro sol baixando
ir para aquele banco de areia onde tem também uns coqueiros e tal. É bem bonito. Lá fica um pessoal tocando música ao vivo, um outro vendendo caipirinha de fruta que faz ali na hora. Então é um lugar bem legal para passar o fim da tarde. Só tem que ir cedo nessa época que a gente está agora, que é inverno, o sol se põe umas 5 e pouco da tarde. Bomba. No verão é mais tarde, né? Bomba de gente, cara. E bomba, fica lotado. Só esqueceu uma coisa. Falar o nome, chama Mirante do Xarel. Eu falei. Falou? Falei. Enfim, então chama Mirante do Xarel. Caso vocês não tenham entendido, é Mirante do Xarel. Mostrar um pouquinho da vibe de Itacaré à noite para vocês também, como é que é a vida noturna aqui. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, se você curte conteúdo de viagem, se você está gostando desse vídeo. Tem muita coisa bacana aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, então se inscreve aí, dá uma força pra gente, deixa aquele like também. Isso ajuda demais o nosso trabalho, gente. Mas bora pro rolezinho aqui então. Bora dar um rolê aqui por Itacaré à noite então. Aqui tem várias coisas legais pra fazer, tem 2 pontos principais, né? Um deles é a Passarela da Vila, que tá bem aqui atrás da gente, que é um lugar que tem, tipo um calçadão, que tem vários restaurantes, bares, hambúrguer, um monte de coisa gostosa pra comer, tem rola música ao vivo, assim, é bem legal. Aí aqui do lado de onde a gente está passando agora tem uma pracinha, tem uns restaurantes aqui na frente da pracinha e sempre no sábado rola a roda de capoeira ali. É bem massa também de ver. É massa que tinha até criança, né? Tinha. Brincando, jogando, lutando, capoeira, não sei qual que é o verbo que se usa. Comenta... Quase foi atropelado. Comenta aqui embaixo se você a gente sabe, não sabe como é o jeito certo de falar. Mas é uma vibe bem legal, né? É muito legal. E aí aqui agora, a gente continuando andando, a gente está entrando agora na Rua Pituba, que é a rua principal zona, assim, onde tudo acontece, onde tem várias lojas de roupa. É a mesma rua que a gente mostrou de tarde quando a gente estava indo para as praias, para as outras 4 praias lá que a gente falou. Foi o final dela, Era né? o final dela. Agora a gente está na hora, teoricamente, do Vucu Vucu, né? É que tá um pouco cedo ainda, então tá meio vazio, mas isso aqui normalmente tem música ao vivo rolando, agência de turismo, restaurantes, vários tipos de comida diferente, então é aqui que tudo acontece, assim, é bem legal vir pra cá à noite. Mesmo se você estiver hospedado em outro lugar, vem dar um rolê aqui à noite que é bem gostoso. Como a gente sabe que vocês gostam de saber preços, aqui em Itacaré a gente comeu muito bem e encontrou restaurantes de todos os tipos. Tem tapioca de R$15. Aliás, a gente super indica a tapioca da Jussi. Maravilhosa, cara, você tem que conhecer. Tem burgão e lanches na faixa de 35 e também pratos individuais por volta de 40. E não podemos deixar de falar da muqueca ou outros pratos para 2 pessoas que vão de 150 a R$250. E toda essa região que a gente está mostrando agora aqui do Centrinho, ela é a melhor opção, na nossa opinião, para se hospedar aqui em Itacaré. Eu sei que vocês gostam de recomendação, né? Então aqui a gente acha bom porque é perto dos restaurantes, é perto das praias urbanas, você consegue fazer tudo a pé, não precisa nem pegar carro para fazer o principal aqui do miolinho. E a gente está se hospedando num Airbnb que está aqui na minha frente, cara, aqui do lado aqui. E a gente super recomenda, é muito gostoso o lugar. A localização aqui é perfeita, gente. A gente ficou um mês hospedado aqui em Itacaré e a gente simplesmente adorou. O Airbnb é de uma família muito gente boa. Eles têm flats de tamanhos diferentes e as diárias custam a partir de R$150, mas depende do AP e da época. Quem quiser reservar é só entrar em contato com eles pelo link que está na descrição. E essa é a praia da Engenhoca, que faz parte da trilha das 4 praias, que já são praias rurais. Lembra que eu falei que tem as praias urbanas, né, em Itacaré, e as praias rurais, essas daqui já são mais afastadas do centro. E pra chegar nessa da Engenhoca, a gente começou a trilha lá na primeira, que foi Itacarezinho. Então a gente desce uma parte, é bem calçado, assim, bem tranquilo, por dentro de um resort. É um beach club na real, que o pessoal paga pra passar o dia. E a praia, você tem acesso livre à praia, não precisa pagar não. Chega na praia, cara, uma praia gigante, praia linda. Linda, linda. Ela é bem grandona, assim, a extensão de areia é muito grande. Tem muito coqueiro e ela é boa de entrar na água. Eles colocam bandeiras para mostrar onde é mais perigoso, é bandeira vermelha. Onde é bandeira amarela, você pode entrar. Então dá para entrar tranquilo, assim. E a gente fica um tempo lá. Uma delícia, no cantinho tem uma bica de água doce, então dá pra se lavar tirar a areia do pé, antes de continuar a trilha. E a trilha continua, né? Aí você pega no cantinho da praia pra praia da Camboa, ou Gamboa ou Cambuzinho. Cambuinho.
Cambuinha, ó. Ah, e é explicando uma todos os coisa assim, nomes. gente, se a gente falar errado, vocês desculpam, tá? Enfim, mas o nome... Mas Gamboa é o jeito que eles Gamboa é o chamam nome dos nomes. popular e Cambuinha acho que é o nome oficial. E essa não é uma praia muito boa para banho, mas é uma praia linda, cara. Ela é pequenininha. Nossa, O guia até estava explicando pra gente que ela tem esse nome de Gamboa, porque Gamboa é o nome de uma armadilha natural de pesca. De pesca. Os pescadores usam, ela é meio que fechadinha. Quando a maré, eles colocam quando a maré sobe, os peixes ficam parados ali na rede. E aí, eles chamam de Gamboa. Teoricamente, essa praia tem o mesmo formato dessa armadilha e a gente não entende. Mas é uma praia muito linda, cara. Muito bonita mesmo. A gente subiu o drone ali com umas imagens muito loucas. Aí segue trilha. A trilha toda super bonita, né? Sempre costeando esse marzão lindo aqui. E é bem tranquila a trilha, viu, gente? A gente veio de chinelo. De chinelo, bem suave. Tipo 10, 15 minutos entre uma praia e outra. Então é bem tranquilo mesmo, não é nem puxado. Na assim, praia da Gamboa não tem estrutura, não tem barraca, nada. Mas aí já na praia, que é a próxima, é a praia do Havaizinho. Já é uma praia pequena também, mas aí tem uma estrutura, tem algumas barracas de praia, então você consegue comer ali, você consegue tomar uma água de coco, tomar uma cerveja, uma água de coco. Muito boa para banho também, o mar super gostoso ali. Ali é tranquilo de entrar, ali você consegue curtir com calma. Vale a pena quem quiser comer por ali, almoçar, os preços são bons, pelo que a gente viu. Uma muqueca para 2 pessoas era em torno de 80, mas a gente não comeu. A gente ficou um tempo e seguiu para cá, que é a Praia da Engenhoca, que é a última dessas 4 praias. E essa praia é muito bonita também. Eu não sei nem dizer maior. Qual delas eu achei mais bonita. Eu também não, porque são todas lindas. Tá? Todas são muito bonitas. Essa daqui, no cantinho ali, no começo, onde a gente começou a gravar, tem um riozinho muito bonito também. E durante a trilha esse rio acompanha a gente e aí ele deságua aqui. E tem a cor da água do rio, gente, é bem bonita. Dá pra nadar ali no rio também, tem uma parte mais funda. E uma curiosidade daqui é que as escolas de surf de Itacaré trazem a galera para treinar aqui, porque é uma área boa para surf. E outra coisa interessante que o Ítalo estava falando pra gente, o Ítalo é o nosso guia, que a gente já conta e explica melhor, é que eles começaram em 2002, se eu não me engano, 2000 e pouquinho, construir um resort aqui, que era para ser o primeiro resort 6 estrelas do Brasil. E você consegue ver durante a trilha um pouco de estrutura ainda, só que abandonada, porque foi embargada a obra e acabou ficando aí as estruturas. Mas é só uma curiosidade mesmo, porque isso não tem nada a ver com a praia, tá? É só pra vocês saberem. Esse passeio das 4 praias você pode fazer tanto por conta ou contratar uma agência para ter um guia, né, ali para te auxiliar. E a gente está fazendo com a Itacaré Bahia Turismo. Muito legal o serviço deles, viu, gente? A gente recomenda, tem um guia que passa várias informações e a questão do transporte ajuda bastante também. Eles pegam, fazem todo o transporte, trouxeram a gente para essa cachoeira que a gente já vai explicar e levam de volta embora depois. A gente deixa marcado aqui na tela o contato deles e na descrição também, se vocês quiserem entrar em contato, tá bom? Isso, e aí o passeio deles inclui também a parada nessa cachoeira, como ali já deu o spoiler aí. E a imagem também já fala mais do que qualquer coisa. Que é a cachoeira do Tijuípe, uma cachoeira muito massa, cara. Muito bonita. E o complexo todo aqui é muito bonito também. Tem toda uma estrutura, né? Tem um restaurante bem bacana. Ele não está incluso no valor do passeio, então tem que pagar a entrada, é R$25. Por pessoa. E o almoço também tem que pagar. Mas o lugar é muito massa, é bem gostoso. A gente passa um tempo aqui, pode curtir, nadar na cachoeira e tal, e ficar de boa passeando, porque é um lugar bem gostoso. Gente, que lugar maravilhoso! Falaram pra gente que essa aqui era uma das praias que era a praia mais linda de Itacaré, talvez uma das mais lindas do Brasil. E agora a gente entendeu por quê, viu? Essa é a praia de Jeribucaçu. Ela fica a uns 15 km do centro de Itacaré e para chegar até lá a gente foi de carro e depois fez uma trilha bem tranquila de 30 minutos até a praia. Logo na chegada a gente já tem essa vista linda da lateral do rio, que é o rio Jeribucaçu, e a praia em si é realmente muito bonita.
Ela tem uma estrutura de barracas que servem de almoço e já fica a dica para experimentar a tapioca de moqueca da Ana, ali do lado do rio. Cara, sensacional, dá água na boca. Mas o ponto alto mesmo fica ali pertinho. Caminhando mais uns 10 minutos pro lado esquerdo, a gente chega na Praia da Arruda, que na maré baixa forma essas piscinas naturais surreais. Olha que legal, dá pra ver certinho os peixinhos. É muito transparente, olha a cor dessa água. E os corais, olha que lindo. Só tem que tomar cuidado pra não pisar, tá? Eles colocam as pedras aqui, aí a gente vai entrando pelas pedras. Mas olha que lindo. Eles são meio azuis, meio esverdeados, assim, bem bonito. Se pisar neles, mata, então por isso que tem que tomar cuidado. E ali na frente onde as meninas estão é o lugar que é bom pra entrar, que tem uma areia, assim, um pedaço de areia no meio. Bora lá? Bora lá, muito massa. E água quentinha, né? Quentinha. Delícia. Como se não bastasse, a gente seguiu por uma outra trilha muito massa por dentro de um mangue. Daquele jeito que a gente gosta. Pé na lama, água no joelho e muita natureza. Mais ou menos 1 hora de trilha até chegar na Cachoeira da Usina, que é outro ponto imperdível de Itacaré. Ela recebe esse nome porque até 1971 funcionava ali uma usina hidrelétrica que hoje em dia está abandonada. Mais um dia de sol e calor aqui em Itacaré, dia lindo. Mas apesar de estar esse calorão, aqui é inverno agora, a gente está aqui em julho. E nessa época é a temporada de baleias. As baleias jubarte. Elas passam por aqui. E aí a gente vai fazer um passeio hoje que a gente vai para alto mar para tentar ver as baleias. Vamos rezar, vamos ver se a gente tem sorte de ver mesmo. O barco sai da Praia da Coroa de manhã e vai rumo a alto mar para encontrar as bichonas. Depois de mais ou menos 1 hora navegando, a gente chega numa região bem de alto mar. Olha a cor dessa água, gente. É um azul marinho muito lindo e diferente lá da costa. Nessa parte, a gente já começou a ver ela saltando bem de longe. Cara, que emoção! Show! Aí a gente foi chegando mais perto e foi ficando cada vez mais lindo. Olha isso! O ponto alto foi esse salto. E depois um grupo de 5 ou 6 baleias passaram bem pertinho do nosso barco. Experiência incrível. A gente fez o passeio com o Maguila e seguidor nosso tem 10% de desconto se falar que veio pelo Vamos Fugir. A gente vai deixar aqui na descrição o contato dele. Depois desse show, a gente ainda sobe o Rio de Contas com o barco para parar para almoçar e ver o pôr do sol. Itacaré fica localizada na Costa do Cacau, uma região no litoral sul da Bahia que é uma das principais produtoras de cacau do Brasil. Por isso, quando você vier para cá, não deixa de experimentar várias coisas feitas de cacau, como essa caipirinha maravilhosa, suco de cacau, mel de cacau, geleia de mel de cacau, a lista é enorme. E um passeio bem legal, onde você aprende não só sobre o cacau, mas também sobre a história de Itacaré e da Bahia, é visitar uma fazenda de cacau. A gente foi na Vila Rosa com o pessoal da Bahia Turismo e foi muito massa, porque além de visitar o casarão da fazenda e a plantação, a gente aprendeu mais sobre o processo de fabricação desses produtos e a parte mais difícil, a gente fez uma degustação. Esse aqui é o 100% cacau, chocolate 100% cacau. Sem açúcar, sem nada. Cara, eu gosto.
É bom, né? Mas é bem Bem forte. amargo, óbvio. É bem amargo, mas é gostoso. No final o amargo fica muito forte. Na hora que põe na boca é bem gostoso, depois o amargo é muito forte. Mas eu gosto. Esse é o leite. Não tem como ser ruim, né? Maravilhoso. Olha que arte, ó. Não, melada. É por isso que a gente gosta tanto de viajar. A gente tem contato com cada coisa diferente, que talvez se a gente nunca tivesse saído de casa, a gente não ia nem saber que existia. E é isso. Obrigado. Tchau. Tchau.